Glória a Deus. Que música linda essa música do Asaf, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Asaf é muito precioso. As crianças estão liberadas já, tá? 3 a 6, 7 a 10. Essa noite nós queremos falar um pouquinho, de uma forma um pouco mais prática, a questão da obra de Deus em cada localidade. São tantos assuntos, mas a gente tem que seguir a direção do Senhor. Seria muito importante todos os irmãos prestarem bastante atenção, porque é o cumprimento daquilo que nós cantamos. Você prestou atenção no que você cantou? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados do coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos proclamar, pôr em liberdade os algemados, não é isso? Proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram. Engraçado que quando a gente canta essa parte, quem chora sou eu. A consolar todos os que já começam a chorar. Eu acho que isso é algo muito forte. Você já parou para pensar quanta gente chora por aí? Tanta gente chorando. Estava vendo a gente celebrando aqui. Que delícia celebrarmos, né? Louvarmos ao Senhor com júbilo. Mas enquanto nós celebramos, tem muita gente chorando, viu? Gente chorando pra valer por aí. Consolar todos os que choram. O que mais? Acabar. Que forte o termo, né? Com o luto e com a dor. Coroa ao invés de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Então é Isaías 61, Lucas 4. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a obra de Deus em cada localidade. Que bom, Senhor, que Tu estás em nós e conosco aqui para falar com a autoridade que Tu tens sobre este assunto, para iluminar os olhos do nosso coração e nos levar, Senhor, à prática de tudo isso. Obrigado, Senhor. Em Teu nome, para a glória do Pai, nós oramos. Amém. Tentar ser bem prático assim. São dois assuntos bem pequenos, mas são muito importantes. A primeira coisa que nós temos que compreender é o seguinte: que Jesus percorria cidades, povoados e aldeias, pregando o reino, ensinando e curando. O Evangelho de Lucas, de Mateus, ou melhor, capítulo 9, a partir do verso 35, traz essa afirmação. Mateus 9, a partir do verso 35, diz que e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara.
Então, meus amados, Jesus percorria cidades, povoados, aldeias, regiões, pregando o reino, ensinando e curando. Como nós temos aprendido, assim como ele foi enviado para realizar essa obra, ele também nos enviou para realizarmos a mesma obra. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, nós encontramos Jesus prestando contas de seu ministério ao Pai. No 18 ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está claro isso, amados? Jesus percorria cidades, povoados, pregando, ensinando, curando, porque foi enviado por Deus para realizar isso. João 17, 18, ele diz ao Pai: como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. No capítulo 20 de João, no verso 21, nós encontramos Jesus trazendo novamente essa afirmação. Diz que ao cair da tarde, a partir do verso 19, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, olha lá, trancados. Sabe o que era isso aqui? Presta atenção. Isso aqui era a reunião de um grupo caseiro. Brincadeira, tá? Mas tem grupos caseiros que é isso aqui mesmo, trancafiados, né? Dentro de uma casa. Eles estavam ali com medo dos judeus. Veio, pois, Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Verso 21 diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos... E os caras estavam trancafiados, presos dentro de uma casa. Nossa pergunta é: como se desenvolve a obra em cada localidade? O livro de Atos dos Apóstolos nos traz um excelente exemplo, né? Através do ministério dos nossos queridos Paulo e Barnabé. Você pode abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 14, para vermos como se desenvolve a obra em cada localidade. E ao ler estas passagens, ao meditarmos juntos, eu gostaria que você entrasse nela. Gostaria que você se apropriasse de tudo que nós vamos ler e meditar a partir desse momento. São quase 30 localidades, 8 estados representados aqui. Agora nós temos que sair daqui com um depósito. Deus tem concedido a cada um de nós renovo do poder do Espírito, de revelação, de clareza, de unidade, de intercessão, do uso dos recursos, das ferramentas. Deus está trabalhando em nós. Tem mais, para que nós possamos sair daqui, voltar para a nossa localidade e fazermos o mesmo que Jesus fez. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vemos o exemplo de Paulo e de Barnabé. Primeira coisa, eles também percorriam cidades com o objetivo de pregarem o Evangelho. No verso 1, nós vemos isso acontecendo numa cidade chamada Icônio, não é isso? Verso 1 diz: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Versos 6 e 7, nós vemos o mesmo acontecendo em Listra e Derbe. Os versos falam o seguinte: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança,
onde anunciaram o Evangelho. Versos 20, 21, vemos Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Primeira coisa que nós vemos aqui, você já pode colocar nas suas anotações. Eles percorriam cidades para pregarem o Evangelho. Isso está claro? Está claro? Percorriam cidades. Nós até moramos em cidades e já sabemos qual é o objetivo disso. Pregarmos o Evangelho. Segundo, em cada lugar onde o Evangelho era pregado, os que iam crendo na palavra eram feitos discípulos. Não é somente pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e aqueles que recebem a palavra devem ser feitos discípulos. Verso 20. Vemos discípulos em Listra. Fala que ele foi rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Você já consegue ver essa definição. Não eram somente crentes ou pessoas, ou alvos de proclamação. Já tinha discípulos. No verso 21, encontramos discípulos feitos em Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos. Coisa impressionante. Versos 21 e 22, discípulos feitos em Listra, Icônio e Antioquia. O contexto fala, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos. Eles percorriam as cidades com o objetivo de proclamar o Evangelho. Aqueles que criam na proclamação, na mensagem, eram feitos discípulos. Não precisamos entrar muito em detalhes, porque o manual do fazer discípulos está em Mateus 28, quando Jesus diz, façam discípulos indo, batizando e ensinando. Acabou. Mas aqui nós já encontramos os frutos dessa proclamação, do ministério desses irmãos. Eles percorriam como Jesus fazia, aqueles que criam na palavra eram feitos discípulos. Terceiro, os discípulos feitos iam sendo fortalecidos e exortados, ou resumindo, consolidados. Versos 21 e 22 que nós acabamos de ler, diz o seguinte, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os discípulos que eram feitos eram consolidados, tinham suas almas fortalecidas e eram exortados a permanecer firmes na fé. E havia uma clareza ali, não era um papo furado não. Eles compreendiam, eram ensinados de que através de muitas tribulações importava que eles entrassem no reino de Deus. Percorriam as cidades pregando o Evangelho. Os que criam na palavra eram feitos discípulos. E os discípulos feitos eram consolidados, eram fortalecidos, eram exortados. 4. É 4, né? 4. E finalmente, presbíteros eram estabelecidos em cada cidade. No verso 23 diz o seguinte: e promovendo-lhes em cada igreja
a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Até uma coisa interessante, um dos discípulos uma vez me perguntou sobre o questionamento de um discípulo sobre ser ou não igreja. Aqui diz, você vê toda a progressão do ministério desses irmãos, desses apóstolos, né? E diz que eles promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. Não fala de uma democracia. Eles são feitos, depois a gente vai explicar melhor, através da... Bom, John já explicou bem, né? No primeiro dia aqui. Através do Senhor, das mãos do ministério apostólico. E é lógico que devem ter o reconhecimento também da igreja dos irmãos. Mas esse era o processo. Proclamação. Os que eram proclamados e criam eram feitos discípulos. Os discípulos eram consolidados, fortalecidos, exortados, animados, instruídos, né? E em cada localidade, em cada cidade, eram estabelecidos presbíteros. Eu gosto desse termo aqui porque você sempre vai encontrar isso no plural. Presbíteros. Com um encargo, com uma obrigação, com aquela igreja, naquela localidade. Como John explicou bem para nós esses dias aí. Para pastorear, como Pedro fala. Para atender, para cuidar uns dos outros, como Paulo fala em Atos 20. Para presidir debaixo do governo do Espírito Santo. Uma observação aqui, o verso diz que os apóstolos os encomendaram ao Senhor. Nós vamos vendo que com uma liderança estabelecida, eles não dependiam tanto, né, da presença apostólica. Quando você vai em Atos 20, do 28 ao 30, ao 32, né? 28 ao 32. 17 ele fala, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, chamou o presbitério e a partir do verso 28, nós encontramos o seguinte, ele dizendo, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Encomendo-vos. Estamos com uma vontade de encomendar uns irmãos aí que... Essa é brincadeira, irmãos. É uma brincadeira séria. Quem quer ser encomendado, diga. E, como eu falei para vocês no primeiro dia, nós cremos que nesse ano o Senhor está levando a gente a colocar em ordem as coisas restantes, né, em algumas localidades. Nós encontramos isso no livro de Tito, Tito 1, a partir do verso 1, diz Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
Aí ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Colocar em ordem as coisas restantes. Estabelecer presbíteros, uma liderança numa localidade. Ele traça aqui o perfil: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, essas palavras aqui tem que olhar no dicionário o que significa, mas não é coisa boa. Né? Já começou com insubordinado, a gente já sabe o que é, né? Na sequência, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. E dá trabalho o negócio, hein? E aqui nós podemos fazer algumas perguntas. Em que etapa da obra nós estamos? Em que etapa nós estamos? Pregar o Evangelho, percorrer as cidades para pregar o Evangelho, os que creem, fazermos deles discípulos, consolidar os discípulos e estabelecer a liderança. Presbíteros em cada localidade. Esse ano já foram 3 localidades, né? Recife, Jaboatão, Campo Grande e aqui em Paranaguá. Mas só nesse retiro temos quase 30. E as coisas restantes precisam ser colocadas em ordem. E para que sejam colocadas em ordem, precisamos nos aplicar no que Deus quer. Cumprirmos a missão. Eu fico olhando assim e a gente até se envergonha e fica, né? Eu quero dizer como diz o vô Moisés. Ele conversando conosco sobre essa questão do ministério apostólico. Um dia ele falou para mim, para Azaf, ele disse assim: eu não me atrevo a dizer que eu sou um apóstolo. Sempre que eu realizo algum trabalho, eu chamo de trabalho de natureza apostólica. É um trabalho de natureza apostólica. Porque se você for parar para analisar, trabalho apostólico é uma coisa muito séria, né? Temos algumas limitações. Ainda não deu para ficar 3 anos numa cidade, 3 anos e meio, né? Ninando os discípulos em alguma localidade. Mas na nossa limitação, algo está sendo feito. A limitação não é desculpa, não. Vocês são prova disso. Que a misericórdia de Deus e o próprio Jesus, que opera eficazmente em nós, Ele faz as coisas. Assim sendo, ninguém tem desculpa. Porque temos uma responsabilidade de pregar o Evangelho, fazermos discípulos, consolidarmos, fortalecermos esses discípulos. Como não podemos estar full time, constantemente nas localidades, trabalhamos estimulando homens já plantados nessas localidades. Alguns já compreenderam tão bem que já estão percorrendo as cidades, né? Circunvizinhas, como foi o exemplo do próprio Toninho. 5 cidades os arredores de Agudo já foram alcançadas, ou têm discípulos já morando nessas cidades. Mas agora, cada cidade deve ser, como o John disse, um centro de obras. Essa obra não pode ser feita
por nós, é por cada um dos discípulos. A responsabilidade é daquele que leva essa carga, ou essa responsabilidade, né, vamos usar essa palavra, de ser chamado discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Por isso que ele disse, em João 17 e João 20, como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Já falamos que não há diferença entre nós. Pelo contrário, muitos dos irmãos que estão aqui são superiores a nós até. Os recursos são os mesmos. A caixa de ferramenta é a mesma. Cada um tem a sua, mas o conteúdo é o mesmo para todos nós. Aí, dependendo da aplicação, das características do discipulado, do que foi pregado a nós, de como estamos sendo trabalhados, vamos produzir, ou o Senhor vai produzir esses frutos através de nós, e seu nome será glorificado. Amém, irmãos? Amém. Nós somos o fruto do Evangelho que recebemos, o resultado do trabalho que é feito conosco. Esse trabalho tem que nos levar a dar esses passos aqui, segundo a vontade do Senhor. Primeira pergunta, em que etapa estamos, né, da obra? Temos progredido? A segunda pergunta. Terceira é, em que nível da consolidação eu estou? Porque o grande parafuso das localidades sempre é a questão da consolidação. Nós já passamos por algumas, como é que eu posso chamar aqui? Situações, circunstâncias interessantes, onde os discípulos das localidades queriam mudar todos para São Vicente. Deus resolveu já isso. Existiam localidades e cidades que ficavam naquela, nostalgia, né? Eu não sei qual é a palavra, naquela expectativa, naquele saudosismo, tipo assim, ai, os irmãos de São Vicente. São Vicente. Suspiravam por São Vicente, porque tinham projetos de mudar para São Vicente. Tristeza isso, né, irmão? Outros, quando alguém de São Vicente vai vir aqui? E nós também suspiramos. Quando será que eles vão acordar? Me poupe de perseguição, hein? Ao longo desses anos, a gente tem percebido que o propósito eterno de Deus é tão fofinho, tão gostosinho, tão precioso, que a tendência dos discípulos se acomodarem. Você já percebeu como é gostoso nós estarmos juntos? Se nós pudéssemos, a gente ficaria aqui a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. É uma delícia. Então adora, celebra, lazer, comunhão, rever os irmãos. Aquele irmão do outro estado que é raro eu estar junto, aí pá, junto com ele, aquela coisa gostosa, aí almoça, e refeição. Que delícia, né, irmãos? Pensão completa, né? Palavra e tal, e vai, e mover. Mas olha só, aqui não é o nosso descanso. Em que nível da consolidação nós estamos? É tão interessante essa passagem, né? Do capítulo 14, porque no verso 22, fiquei olhando assim, eu vi que parece que existem vários níveis dessa consolidação. Ele diz, fortalecendo as almas dos discípulos.
Mas não é só fortalecer as almas, porque ele fala, exortando-os a permanecer firmes na fé. Nós estamos na fase ainda o que ele fala aqui? Do fortalecer a alma, ou já estamos na fase da exortação, do estímulo, né? De permanecermos firmes na fé. Será que vocês estão firmes na fé? Não só aqui no retiro, quando voltar para as localidades, vão estar firmes na fé? Ou só fica firme quando tem retiro? Quando a gente vai lá, quando acontece alguma coisa mais extraordinária? Os discípulos têm que ser exortados a permanecer firmes na fé. Mas não para por aí. Porque ele fala, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é novidade, isso não pode ser novidade. Mas está acontecendo umas coisas na nossa localidade. É verdade, que bom, hein? Vamos entrar no reino. Todas as coisas, eu estava no quarto ouvindo alguém dizendo, todas as coisas cooperam para o bem. Alguém estava falando isso, e é mesmo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Em que nível dessa consolidação nós estamos? Qual é o alvo da minha vida? Qual é o alvo? Qual é o alvo dos irmãos? O próximo retiro apostólico não tem mais, né? O que veio vai ser diferente já. Se esse era o alvo, já, né? Tá muito gostoso. Então, dá um timezinho para outra coisa. Deus precisa apertar uns outros parafusos, né? E tá muito gostoso. Cresceu tanto, mais de 300. A gente gosta dessas coisas assim, que vão, né? E tendem a nos dar aquele falso sentimento de dever cumprido, né? Tanta coisa para a gente realizar, né, irmãos? Inclusive, falo isso assim não para... não assim para expor ninguém, porque começa expondo a nós mesmos, né? Mas a gente precisa ter um tempo com casais, porque a gente tem percebido que tem alguns casais em algumas localidades que estão servindo de barreira para a obra lá. Como Deus não abre mão de ninguém, precisamos, de alguma forma, né, trabalhar um pouquinho mais essa área, que é muito importante, para que marido e esposa vivam bem, se amem, sejam Priscilas e Áquilas, mesmo gente, firme, para que nós não sejamos, estava conversando com o discípulo esses dias, e aí como é que estão as coisas, os desafios, eu disse, o maior desafio somos nós, né? E é mesmo. O maior problema somos nós. Mas Deus resolve todo e qualquer problema. Amém ou não? E um marido entende, a mulher não entende, a mulher entende, o marido não entende, mas isso precisa acabar, né? Porque nós temos um alvo. E já passa para a última pergunta aqui, né? Qual o nível de aliança, revelação, convicção e obediência que já alcancei? Nós temos percebido, nós já falamos esses dias que nós não estamos interessados em montar uma denominação. Porque não é isso que Deus quer. Nem dominarmos o mundo, né? Mas proclamarmos o Evangelho e fazermos discípulos. Já falamos aqui como se desenvolve esta obra, né? Como é bom ter um presbitério numa localidade, né? Onde uma liderança já pode se expressar e ali continuar trabalhando debaixo da autoridade, mas já se expressando, não como filial da matriz ou coisas desse tipo. Nós não encontramos isso na palavra de Deus. Porque a nossa aliança é de amor, autoridade reconhecida. Nós, São Vicente, não somos uma filial de Porto Alegre. Mas estamos debaixo da autoridade reconhecida e inquestionável dos ministérios do nosso querido John e Azaf. Não estamos soltos. Então são coisinhas assim que vão afinando a orelha do violão, né? As cordinhas que às vezes ficam meio desafinadas e atrapalham para valer. Mas eu estou falando sobre isso porque qual é o nível de aliança? O Azaf é muito forte nessa questão
de aliança, né? Nós falamos muito a palavra amizade, porque jamais vamos impor, né, autoridade ou coisas desse tipo. Para nós é uma amizade, mas como é que você encara essa amizade? Qual é a revelação? Qual é a convicção? Qual é o nível de obediência? As coisas que são ministradas, as coisas que são tratadas, que são trabalhadas, quando chegamos nessas localidades, quando ministramos num retiro como esse, você obedece às coisas que são colocadas pelo Senhor? Ou será que são necessárias muitas vezes e muitas repetidas vezes a mesma palavra, a mesma exortação, né? A mesma disciplina para que se comece a obedecer? Esse nível de vínculo não funciona, não produz, não progride. Não pode ser uma coisa simplesmente estrutural, nominal. Tem que ser verdadeiro. A gente não pode chegar numa localidade e dizer algo da parte de Deus que não ser cumprido, não ser obedecido, não ser acatado, não ser colocado em prática. Isso é brincadeira. Para tanta coisa que nós temos que fazer. A gente não pode se dar ao luxo melhor, de andarmos desse jeito. Todos nós já sabemos bem que esse nosso relacionamento no que diz respeito a localidades não é um discipulado dinâmico de uma localidade. Os irmãos não podem pensar que vão receber o mesmo que os irmãos que estão conosco na nossa casa, na nossa cidade, conosco ali. Não é assim. Às vezes se torna difícil falar semanalmente, às vezes mensalmente. Temos essas limitações, mas eu sei que você tem consciência disso. E por isso, cada pãozinho que Deus dá, você pega ele como se fosse o último. E coloca no seu coração e põe em prática. É o pouco, você é fiel no pouco. Aí Deus é que vai te colocar no muito. Não espere que nós façamos o que você deve fazer, porque os discípulos serão formados, estimulados a realizar aquilo que devem fazer, que precisam realizar. E serão abençoados por Deus. Amém? Cadê o sorriso de vocês? Estão tão serios? Aleluia. Deus está falando conosco ou não? Amém. Poderia estar chorando até hoje lá em São Vicente. Oh, meus pais. 1000 e poucos quilômetros. Discipulado por alguém que tem mais horas de voo do que... Azar pode estar em qualquer lugar do mundo uma hora dessa. Nós não temos desculpas. Se Cristo está em nós e nós nele, se as coisas estão ficando claras, se a sua palavra entrou em nós, permanece em nós, vamos agir. Amém ou não? Amém. Olha para quem está do teu lado e diz, vamos lá. Vamos. Deu para pegar como se desenvolve a obra? Proclamação, formação de discípulos, consolidação, né? E o tão sonhado presbitério. Encomendar. Um doido para encomendar aí, um monte de gente. Encomendar ao Senhor a palavra da sua graça. Você consegue perceber? Presta atenção, não significa abandonar. Não é abandonar. Paulo, ainda em Atos 20, falando para os presbíteros em Éfeso, diz o seguinte:
e agora eu sei que vocês não verão mais o meu rosto. A negada chorou, agarrou, beijou Paulo, né? Triste porque ele falou que não viria. Mas olha só, fez o que tinha que fazer. Os estágios, isso, estabeleceu. Porque estamos sendo trabalhados para depender do Senhor, né, irmãos? E é lógico que vamos usufruir da possibilidade que Deus nos dá. Mas a gente sabe que, né, nem sempre pode ser que Deus nos tire você. Por isso que a gente sempre fala que os discípulos precisam ser feitos para Jesus, para o Senhor. Então, se Deus permite que permaneçamos ainda na carne, no corpo, no mundo, por algum tempo, que beleza, vamos aproveitar bem isso, né? Mas a gente não tem segurança disso. E é por isso que nós temos que trabalhar segundo Deus nos manda. Olhando para o Senhor Jesus, cumprindo a sua vontade, na total dependência dele. É diferente do sistema monárquico, né? De domínio, de tirania. Vou montar um império de igrejas. Nós não temos esse desejo no nosso coração de se apossar da noiva do Senhor Jesus, porque a noiva pertence a Ele. Nós somos, no máximo, amigos do noivo, como disse João, né? Coisa tremenda. Quem tem a noiva é o noivo, é o Senhor. Amém ou não? Amém. Para concluirmos, agora vamos falar sobre a maior necessidade da obra. Já vimos o desenvolvimento, como se desenvolve a obra em cada localidade. Vamos falar então rapidamente sobre a maior necessidade da obra. Quando falamos sobre obra, falamos sobre vidas, não é isso? Sobre pessoas, perdão, irmãos. Jesus foi enviado por Deus para realizar uma tremenda obra de restauração no ser humano. Quem estava à tarde aqui, lembra que nós falamos sobre Deus criou a terra, né? Mudou o caos da terra, depois criou o homem. O homem se perdeu, agora Deus está restaurando o ser humano e por fim vai criar novos céus, nova terra, restaurar também. Mas o Senhor está realizando uma tremenda obra de restauração do ser humano. E a palavra de Deus nos mostra o propósito da vinda de Jesus. Com essa ênfase, ele veio ao mundo para realizar esta obra de restauração. E alguns textos falam sobre isso, como o de Marcos, capítulo 1, verso 38, que diz o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus veio para pregar. João 10,10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para conceder vida em abundância. João 12,46: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio para libertar as pessoas das trevas, da escuridão. Mateus 18,11: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus veio salvar o perdido. Mateus 20:28: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Servir não só aos homens, mas a Deus, né? Coisa interessante, porque a gente usa sempre esse texto aqui para falar do serviço entre os irmãos. Mas completa o versículo que ele diz: veio para servir, não veio para servir, não veio para ser servido, veio para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. Lucas 9:56: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las.
Jesus veio para salvar, que significa curar, restaurar, santificar, libertar as almas dos homens. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Você vai encontrar, né, se você fizer um pente fino nos evangelhos, sempre Jesus falando sobre isso. Então ele veio para isso, para realizar uma obra de restauração na vida do ser humano. Esse mesmo Jesus nos mandou fazer discípulos. Por que Jesus nos mandou fazer discípulos? Porque ele deseja manifestar as suas qualidades na vida de outras pessoas. Ele deseja pessoas iguais a ele, com a mesma atitude. Paulo fala, né, em Filipenses 2, temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou a mesma atitude, que se esvaziou, que assumiu a forma de servo, se tornou semelhante aos homens, se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele deseja pessoas que glorifiquem a Deus na terra, assim como ele fez. João 17:4, ele fala, orando ao Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me confiastes a fazer. Pessoas que façam da vontade do Pai sua comida. João 4:34, ele fala sobre isso. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que façam somente o que agrada a Deus, como ele fala em João 8:29. Aquele que me enviou, o Pai, não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Não basta termos a presença de discípulos em nosso grupo caseiro. Vamos abrir bem os nossos ouvidos agora. O relacionamento que mantemos com os discípulos tem um objetivo: prepará-los para cumprirem sua missão. O relacionamento que nós mantemos com os discípulos tem um objetivo. Você não faz discípulos com um objetivo? Vai ter que mudar. Porque Jesus fez discípulos nesse nível. Mateus 4:19. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus deixou isso muito claro para os seus discípulos. Lucas 5:8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Olha o discipulado de Jesus. Não é aquele discipulado às vezes que a gente diz, não, vem, cuidar de você, vai ter colinho, sofazinho quentinho, no meu grupo caseiro tem chazinho e bolachinha, minha casa tem ar-condicionado, home theater, né? De Jesus, o discipulado de Jesus é assim, ó, vinde após mim, que eu vou fazer de você pescador de homens. Presta atenção. Qual é a razão daquela progressão de Atos 14 não ser real entre nós? Porque nós não fazemos discípulos assim. Nós fazemos discípulos para caseiros mesmo, entende? Eles são caseiros. Entendeu? Aí depois você se descabela, mas é você que faz discípulo assim. Jesus chamava e já dizia qual é que era. Você vai ser um pescador de homens. Oi? O discipulado do Haroldo tem anchova grelhada. Já aprendeu a fazer isso, é? Oh. Aquilo era uma parábola, viu, Haroldo? Tu entendeu, né? Pesca. Não vem com essa, não. Peixe tem que lembrar alguma coisa.
Presta atenção. É ou não é? É ou não é? Aquela progressão, né, de Atos 14 ali enche nossos olhos, né? Mas por que isso não acontece, né? A gente faz discípulos literalmente caseiros mesmo, né? E aí depois, meu irmão, aí não vai. Mas Jesus era assim. Coisa impressionante, né? Impressionante. Presta atenção, a obra de Deus precisa de discípulos que tenham revelação de que foram enviados ao mundo como seu mestre foi enviado. Os dois textos que nós já lemos, João 17, 18, João 20, 21. Já vimos isso na consideração passada. Presta atenção. Porque eu confesso para vocês que isso aqui que eu vou ler agora é uma coisa que Deus tem queimado em mim. Porque ainda não é um fato em mim. Mas eu quero. Aqui diz, não exageramos em dizer que a prioridade de nossa vida nesse mundo é cumprir nosso ministério como testemunhas. Como fala Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não exageramos em dizer que a prioridade de nossa vida nesse mundo é cumprir nosso ministério como embaixadores de Deus, como fala em 2 aos Coríntios 5:20. De Deus somos embaixadores, representantes. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para esta finalidade, como fala 1 Pedro 2:9. Esta missão é a causa mais nobre e valiosa. Nós sempre estamos buscando uma causa nobre, né? Pois essa é a causa mais nobre. Em Atos 20, do 22 ao 24, Paulo disse, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em nada considero preciosa a vida para mim mesmo, contanto que cumpra, que complete a carreira e o ministério que recebi. Coisa impressionante. No verso 24 ele fala, recebeu esse ministério do Senhor Jesus. Amém. Quantos receberam o ministério do Senhor Jesus? Levanta a mão, você é discípulo. É para se comprometer mesmo. Essa missão é a causa mais nobre e valiosa. É o que justifica, presta atenção, nossa vida nesse mundo, irmãos. É o que justifica a nossa vida nesse mundo. No Romanos 14, verso 8. Romanos 14, 8, ele diz, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos a vivermos para Ti, Jesus. Oh, Senhor. Segundo aos Coríntios 5:15, ele diz, e ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Oh, Jesus. Eu creio que nós precisamos romper uma barreira. Eu creio que esse é o maior desafio da vida dos discípulos. Romper essa barreira do mundo, dos projetos desse mundo, da expectativa que nós temos neste mundo, da segurança que temos neste mundo, dos sonhos que nós temos neste mundo. Eu louvo a Deus porque Deus nos ajuda nisso. Que nada pode nos impedir. Nosso coração queima e temos um alvo na nossa vida. Eu tive tantos sonhos, não é de hoje. Eu sou um homem que sonha muito. Vocês não me conhecem bem, não. Sei por sonhos de esporte, de música e de tanta coisa impressionante. Sonhos de família. Eu sou uma pessoa, pode não parecer, mas eu sou extremamente caseiro, muito aconchegado, minha esposa, meus filhos. Mas a gente vai percebendo que Deus não nos permite enraizar demais, se apegar demais com essas coisas. Deus tem uma coisa que é prioridade para a nossa vida. Eu não consigo resistir. Eu não posso resistir. Isso é para todos nós. Não tem outro jeito, irmãos. A causa mais nobre e valiosa. Às vezes eu fico pensando, eu não sei qual o tempo que Deus tem determinado para a minha vida nesse mundo. Eu tenho 39 anos de idade. Mas isso não é o importante. Eu fico imaginando o quanto o Senhor pode produzir através de mim, no tempo que Ele tem determinado. Nós não sabemos, não nos é permitido saber. Mas eu sonho um dia encarar meu Senhor. Um dia todos nós o veremos. Me dediquei tanto a algumas coisas na nossa vida. Tinha sonhos tão sérios. Com basquetebol, obrigado. Como eu me dediquei a esse esporte. Alvos de superação pessoal. José pode dar testemunho sobre a nossa vida. Me acompanhou muito de perto nisso. Uma hora eram torções. Convite para jogar na Europa, a mãe não deixou. E as coisas foram acontecendo e nossa vida cheia de sonhos, cheia de realizações. Tinha uma mão mais forte interferindo e determinando. E Ele é irresistível. Eu quero declarar que Deus vai operar na vida de cada um de vocês. Vocês não vão resistir. Em nome do Senhor Jesus. Um dia nós vamos encarar. Vamos nos estar frente a frente com o Senhor. Que bom se pudermos nos ajoelhar a seus pés. E temos algo para oferecer a Ele. Que nos deu tudo. Fez tudo, Jesus fez tudo. O que justifica a minha vida nesse mundo? Fico imaginando que ficar nesse mundo é até um risco, né? Seria tão diferente se, quando recebêssemos a Jesus como Senhor, Salvador,
fôssemos promovidos imediatamente. Mas isso às vezes acontece. Eu já vi pessoas que receber, pessoas que foram batizadas na cama, cheias do Espírito Santo na cama, só foi cheio do Espírito Santo e Deus levou imediatamente, ou outras coisas aconteceram. Mas existe uma grande parte que Deus permite que continue neste mundo, para ser seus pés, ser suas mãos, ser seus olhos, ser sua boca. Não vivemos para nós lemos os textos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Ele é Senhor da nossa vida. Você está pronto para ser um discípulo de Jesus, meu irmão? Aleluia. Quer renovar a aliança com Ele hoje? A causa mais nobre. Isso parece um exagero. Isso vem assim violentamente contra os desejos que nós temos. A gente tem desejo de fazer tanta coisa, de projetar tanta coisa na nossa vida. Todos nós temos, irmãos. Mas tem uma causa mais nobre, mais valiosa. É o que justifica acordarmos a cada manhã, abrirmos nossos olhos, despertarmos para um novo dia. Não é vivermos para nós. Você vê como tem que acontecer uma metanoia, né? É uma mudança, uma transformação radical dentro de nós. Deus quer nos levar a mergulhar mais. Nós estamos ainda boiando na superfície, no raso. E a coisa é muito mais profunda, muito mais séria. Não é exagero. Quando não vivemos dessa forma radical, algo muito simples acontece. Não produziremos frutos. Se não vivermos dessa forma radical, é simples, nós não vamos produzir frutos. Em Lucas 8, 14, o Mestre nos diz, ele não disse, ele nos diz, continua dizendo, que a semente a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Não progride. João 12, 24, ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Apontando para ele mesmo, Jesus, mas cabe a cada um de nós. Por isso nós somos seus seguidores, né? E queremos ser semelhantes a ele. Agora, qual o problema? E que problema há em não produzirmos frutos? Alguém pode questionar e dizer assim, mas qual é o problema? O problema é que Deus não será glorificado. João 15, 8, ele disse, nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E em João 17, 4, ele disse, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me confiastes a fazer. Eu entender o significado desse texto, demorou muito, porque eu cresci num contexto cristão, como eu demorei tanto para compreender isso, que me foi confiada uma obra. Deus não será glorificado, e glorificar a Deus é a finalidade de nossa existência, porque quando voltamos os nossos olhos para a realização do propósito de Deus, para o propósito de Deus, no livro de Efésios, capítulo 1, verso 12, diz, a fim de existirmos, de sermos para o louvor de sua glória. A finalidade da nossa existência é o louvor da glória do Senhor. Você pode virar para o teu irmão e dizer, você existe, você está vivo para glorificar a Deus. Diga para o teu irmão, se você não glorificar a Deus,
Foi em vão a tua existência. Você já imaginou uma pessoa nascer assim, para o nosso entendimento, entre aspas, em vão? Para nós fecharmos, então, quais as maiores necessidades da obra? Por favor, irmãos, em nome de Jesus, recebam isso no Espírito. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, Mateus 9:35, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Primeiro, a maior necessidade da obra é trabalhadores. Trabalhadores para a seara de Deus. Parece uma coisa tão óbvia, mas qual é o entendimento que você tem de trabalhador? Você sabe o que significa trabalhar? Sabe. Trabalha, não é isso? No reino, os trabalhadores são poucos. Mas como podem ser poucos se nós temos tantos cristãos e tantos discípulos? Só que esses cristãos e esses discípulos não trabalham. A maior necessidade são trabalhadores. O que eu gosto, sabe o que é que Jesus diz? Ele fala sobre o Senhor da seara e fala da sua seara. Nós estamos pensando que a seara é de outros. Tem gente que está dando a seara para o diabo. A seara é dele. Está faltando trabalhadores para a seara dele. É do Senhor. Tudo é do Senhor. Esses trabalhadores falam de pessoas vinculadas, né? Com visão. Você vê que Jesus, que discipulado, irmãos, como a gente tem que aprender com Jesus. Trouxe os discípulos, mostrou, né? Aí vira para eles e fala para eles, revela para eles a necessidade da multidão, revela para eles a necessidade da obra, revela para eles a necessidade da postura, da atitude deles, de intercessão, disponibilidade, disposição. Como nós precisamos de trabalhadores. Como o Senhor precisa de trabalhadores. Será que nós estamos formando discípulos trabalhadores ou discípulos preguiçosos? É impressionante que você vai encontrar em Lucas 10, no envio dos 70, Jesus falando a mesma coisa. Impressionante. Verso 2, 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Às vezes eu fico assim meio, né? O que primeiro? Primeiro é rogar, trabalhar, ser enviado. Você consegue ver Jesus de propósito: eu vou enviar vocês. Aí dá a advertência: vocês roguem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, que mande trabalhadores para a sua seara. O trabalho, a obra a ser realizada, ou a cooperação que nós prestamos ao Senhor, né? Junto com esse espírito de intercessão, de clamor, pedindo isso a Deus, porque é o Senhor
que recruta, que assalaria, que levanta, que envia os trabalhadores. Ao mesmo tempo que nós temos que trabalhar, temos que rogar ao Senhor para que Ele envie trabalhadores. Segundo, 1 Coríntios 3,6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo, necessidade da obra, cooperadores de Deus para a sua lavoura e seu edifício. O que se faz numa lavoura, hein? Planta, cultiva, ara, rega, colhe, planta de novo, colhe de novo. Gosto tanto quando Jesus diz: o semeador saiu a semear. Quem já teve a oportunidade de plantar uma sementinha, pelo menos de criança? Um pezinho de feijão, né? O carocinho, passava a mão no feijão da mãe. Eu já fiz isso com feijão cozido, né? Eu vi que não dava certo, aí feijão assim, em todo sadio. Quem já teve a oportunidade de, pelo menos, cooperar na edificação de um edifício? Sérgio é engenheiro, sabe, tu constrói logo, né, Sérgio? Agora, que nem eu, assim, pelo menos um tijolinho, botar, carregar o que eu sei fazer é isso, carregar um carrinho de massa, né, Júlio? Jogar água O pai fazia aquela areia, jogava o cimento, não é isso? Cal, sei lá, e abre aquele buraco para a água não escoar e joga a água lá dentro. Você sabe o que é construir um edifício, meu irmão? E aqui está dizendo que de Deus nós somos cooperadores. Cooperadores de Deus para a sua lavoura e seu edifício. Para plantar e regar. Eu não sei porquê, mas plantar me fala muito da palavra. E regar fala também da palavra, mas fala também muito de oração, de intercessão. Regar com lágrimas. Meu Jesus. Se nós prestarmos bastante atenção, vamos ver que o ministério de Jesus se resumia nisso. E dos apóstolos também. A ponto de, em Atos 6:4, eles dizerem: nós perseveraremos no ministério da palavra e da oração. A ocupação deles. Precisa-se de trabalhadores, precisa-se de cooperadores. Olhem para cá, amados, vocês estão realizando uma obra importante. Já compreenderam qual é a estratégia. Mas precisam trabalhar melhor. Porque precisamos formar trabalhadores e cooperadores. Não é somente discípulos. Jesus, chora e ri, né? Eu vou lembrando de algumas coisas. O vô Moisés uma vez falou do discípulo gato. Ele gosta da casa, ele não gosta do dono, ele gosta da casa. Bobear, você chega em casa e ele está deitado na sua cama, né? No sofá, em cima da almofada que você mais gosta. Existem discípulos gato. Pergunta para quem está atrás: você tem algum discípulo gato? Que gosta da casa? Uma coisa muito importante que a Zé lembrou aqui: e quando você muda de casa, ele não vai, ele fica lá, a casa é dele. Se ele falasse, ele pediria a escritura. Terceiro e último, 2 Timóteo 2:1
ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, capazes, né? Participa dos meus sofrimentos. A gente conhece até o 2, olha a continuidade. Participa dos meus sofrimentos, está falando para o seu filho Timóteo, como bom soldado de Cristo. Quem aqui já foi soldado? Além do Haroldo? Ih, vai a galera aí. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Aí depois, Paulo, ó, esperto. No 4 ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Esperto. No 5 ele diz: igualmente o atleta. Quem foi atleta aqui? Não é coroado se não lutar segundo as normas. Esperto. 6. O lavrador. Quem já foi lavrador aqui? Já plantou, nem que seja um caroço de feijão cozido. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Agora olha só. Necessidade da obra. Trabalhadores, cooperadores, homens fiéis. Falamos um pouco da fidelidade de Noé e de Moisés, né? Precisos, ideais. Homens fiéis e idôneos, capazes para instruírem a outros. Pessoal, vamos lembrar, o discipulado visa preparar as pessoas para que elas cumpram sua missão, senão não é discipulado. Que discipulado é esse que nunca progride? A pessoa nunca, a ficha nunca cai. Talvez porque ela até começou já começou errado, porque começou com uma outra expectativa, não com aquela expectativa que Jesus gerou nos seus discípulos. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Vem, mas o que eu vou fazer com você é isso. Você vai ser um pescador de homens. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Como é bom fluir, né? Eu gosto muito. Mas para que vocês sejam minhas testemunhas. Olha que Jesus sempre apontando para eles. Homens fiéis e idôneos para instruírem outros. Quem são esses homens fiéis e idôneos? São verdadeiros filhos, como era Timóteo para Paulo. Na primeira epístola, na segunda, ele fala: verdadeiro filho na fé, amado filho Timóteo, comprometidos como um soldado, disciplinados como um atleta. Eu não fui soldado, mas fui atleta. Que vida, hein, Jovel? Que vida, a vida de atleta. Vou te falar. Tem gente que acha legal porque assiste jogo. Mas atleta não vive de jogo. Vai pro treino para você ver. Não tem hora. Existe final de semana. Feriado. Não é? Coletivo, preparação física, 2 períodos. Eu sempre brinco que a Selma acabou com a minha carreira de atleta. Morava no Guarujá, ela morava em São Vicente. Ela cooperou com o Senhor, né? Morava no Guarujá, ela morava em São Vicente. Aí já viu, né? Chegando tarde em casa, treinamento no outro dia pela manhã, né? Homens fiéis e idôneos, verdadeiros filhos, comprometidos como um soldado, disciplinados como um atleta e com a atitude e esperança de um lavrador. Pessoal, presta atenção, ser lavrador não é hobby. A gente não entende bem algumas coisas, como o texto de João 15, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Qualquer agricultor que preste, ele tem a expectativa do quê? Do fruto. Não é hobby dele. O que você está fazendo? Eu sou um agricultor. É mesmo? O que você espera? Não,
É isso aí, eu só estou jogando dinheiro fora, estou jogando semente fora. Mas assim, você não tem nenhuma expectativa? Não, só isso aqui é meu hobby. Não tem lavrador assim. Não tem. Por isso, verdadeiros filhos comprometidos como um soldado, disciplinados como um atleta e com a atitude e esperança de um lavrador. Eu gostaria de orar com vocês nessa noite, para que o Senhor refine nosso ministério e nós possamos ver em cada localidade essa progressão de Atos 14 e que possamos ver a maior necessidade da obra sendo suprida. Vamos orar, meus irmãos? Rômulo, me ajuda aqui, por favor. Gostaria de lembrar novamente aquela canção. Que ontem, quando o Daniel tocou essa música, o Senhor me revelou algo a respeito dos discípulos e eu compartilhei com o Ion. Ion falou para mim falar com o Daniel, eu não falei. Achei assim, não. Mas aí tem tudo a ver com a palavra hoje, porque quando falou dos olhos, dos ouvidos, aí o Senhor foi me mostrando que quando a gente entende que quando a gente faz a obra de Deus, não é pela nossa força e nem para nós, que é uma responsabilidade que a gente está assumindo assim de ser embaixador do Senhor, toma outro rumo. E aí o Senhor me mostrava cada discípulo que a gente cuida e me mostrava o potencial que cada um deles tinha se a gente cuidasse da vida deles com essa visão. Aí ele falou para mim compartilhar isso e eu fiquei com medo. E outra coisa também, que quando ele falou do propósito eterno, eu como professora, quando ele falou dentro de Jesus ali em Efésios, eu falei, meu Deus, é o batismo, é o ser revestido de Cristo, é o ser revestido de Cristo. E eu fiquei assim, sabe, muito tocada. E logo depois confirmou, porque ele falou que era o batismo. Então é isso, amém? Aleluia. Vamos entrar mais profundamente nele pela fé. Bom, somos apenas cooperadores, trabalhadores. A seara é grande de
contemplar isso pela fé. O que ele fazia? Pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão. Quantos vão? Começa a tomar posse dessa palavra para a tua vida. Pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Vamos assumir nossa posição. Somos igreja. A seara é grande demais.
posição. Declare: somos igreja dos trabalhadores. Somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos as mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Vamos levantar um clamor aqui nessa noite. Se você quiser pegar na mão do teu irmão, pega, levanta a mão. Começa a clamar nesse momento. Começa a declarar: Senhor, nós somos o teu corpo.